pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Trataremos hoje da expressão meio-dia e meio ou meio-dia e meia. E nós vamos tentar responder isso, né? Qual das duas seja a correta. Seria muito fácil dizer que é meio-dia e meia e acabou, tá tudo justificado e tal. Mas o problema é que a gente precisa aprofundar isso para a gente ter consciência de que o que nós estamos fazendo está correto. Então, para responder a essa pergunta, se escreve meio-dia e meio ou meio-dia e meia, é importante a gente saber qual a classe gramatical a que pertence a palavra meio. Por que que a gente tem que fazer isso? Por que que é importante a gente conhecer a classe gramatical? Simplesmente porque a palavra meio, ela pode ser várias classes gramaticais, ela pode pertencer, melhor dizendo, a várias classes gramaticais. Por exemplo, ela pode ser um substantivo, essa palavra meio pode ser substantivo. Aí, para a gente entender quando que a palavra meio é substantivo, basta uma coisa simples. Quando a palavra meio vier acompanhado de um determinante, no caso um artigo, por exemplo, é substantivo, porque só o substantivo pode ser acompanhado de determinantes, de artigos. Nenhuma outra palavra é acompanhada pelo artigo, apenas o substantivo. Então, para se saber se a palavra meio é substantivo, basta ver se ela vem antecedida por um artigo. Por exemplo, o terremoto dividiu a cidade ao meio. Então, aqui fica claro, eu tirando aqui a preposição a, sobrou o artigo. Logo, a palavra meio aqui é substantivo. Outro exemplo. Estamos no meio de nossa jornada. Vejam novamente, né, que aqui a palavra no é em mais o artigo u, que é esse artigo aqui. Então, no é em mais o meio. Logo, a palavra meio é substantivo. Ainda não é o que nós tratamos aqui na questão, na pergunta, né, feita aqui pelo nosso trabalho, né? Ela pode ser também, essa palavra meio, pode ser adjetivo. E quando é que uma palavra é adjetivo? Claro, uma palavra para ser adjetivo é para você caracterizar ou se referir a um substantivo. É uma palavra que acompanha ou se refere a um substantivo, dando-lhe uma qualidade. Quer dizer, a principal característica do adjetivo é expressar uma qualidade, né? Ele determina a qualidade, as características do nome, do substantivo. Por exemplo, não sou homem de meias palavras. Observe que a palavra meias, né, já veio para o feminino, né? Por quê? Porque ela acompanha o substantivo palavra e o substantivo palavra está no feminino. Logo, aqui é um adjetivo, né? A palavra meias é um adjetivo. Se a expressão aqui ela se refere fosse masculino, ia para o masculino da mesma forma, fazendo a concordância com o substantivo. Comprou meia dúzia de laranjas. Observe que o substantivo dúzia e aqui nós temos o adjetivo meia dúzia, né? Se referindo à expressão dúzia, que é o substantivo. Então, a função aqui é de adjetivo.
outra classe a que a palavra meio pertence é a classe do advérbio. Então, quando é que uma palavra é advérbio? Uma palavra é advérbio quando ela expressa uma circunstância, modo, lugar, dúvida, intensidade, etc. Tem que indicar uma circunstância. Normalmente acompanha o advérbio, mas pode acompanhar uma outra palavra, né? Pode acompanhar um adjetivo, pode acompanhar inclusive o próprio advérbio. Por exemplo, ela estava meio tonta. Observe aqui que a palavra meio, né, ela modifica, né, ela dá uma ideia, né, de advérbio. Quando essa palavra que se refere aqui, que está relacionada à palavra tonta, né, meio tonta, ela é invariável. Toda vez que ela for advérbio, é invariável, ou seja, ela não modifica, ela não possui flexão. Então, quando a palavra meio for advérbio, não tem flexão. Então, não poderia dizer que ela estava meia tonta. É meio tonta, apesar da palavra tonta estar no feminino. Então, sendo advérbio, ela sempre fica invariável. Como esse outro exemplo, ela agiu meio dramaticamente, né? Vejam que a palavra meio aqui está se referindo a dramaticamente. É uma intensidade, né? Nesse caso, ele é um advérbio de intensidade, tanto em meio tonta como em meio dramaticamente é uma intensidade. E, finalmente, a palavra meio pode ser numeral. E quando é numeral, normalmente essa palavra significa metade. Então ela vai se referir a metade. Por exemplo, meio quilômetro, metade do quilômetro. Na verdade, a palavra meio, quando é numeral, é uma fração. Ela expressa uma fração, é um numeral fracionário, né? Portanto, ela tem que se referir àquela palavra que vai ser fracionada. No caso aqui, quilômetro, né? Então, aqui, meio se refere a quilômetro, é a metade do quilômetro. Logo, meio é numeral. Outro exemplo, 2 meias xícaras de café, metade da xícara de café. Então, aqui é outro numeral. Bom, feito isso, aí a gente volta para a questão, né? Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Então, agora nós temos condições de dizer aqui nessa expressão a que classe pertence a palavra meio. Então, pelo que está colocado aqui, a palavra meio significa metade. Logo, ela vai ser um numeral. Se ela significa metade, nós temos que ver que a que palavra que vai ser fracionada ela se refere. Se ela se referir a meio-dia, então vai ser meio. Mas se ela se referir a uma outra palavra feminina, ela vai ser meia. Então vamos analisar direito. Meio-dia equivale à 12ª hora do dia. E meia é relacionada à hora seguinte. Então, meio-dia, 12ª hora. E meia é a hora seguinte. Então, por isso é que a gente vai usar meio-dia e meia, porque a palavra meia vai se referir à hora seguinte à 12ª hora do dia, né? Meio-dia e meia. Eu queria chamar a atenção também aqui para essa expressão, é que quando a gente vai usar o verbo ser, a gente jamais poderá dizer são meio-dia e meia,
Jamais pode-se dizer assim, são meio-dia e meia. Como que se deve usar? É meio-dia e meia. É meio-dia e meia. Por quê? Porque o verbo ser, ele concorda com o numeral. Concorda com o numeral. Então, se o numeral é 1, então eu vou usar é. Se são 2, são. Se são 3, são. Então eu digo 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, são 12 horas. Como aqui a expressão é meio-dia, é uma palavra, né? Lógico que eu vou utilizar é meio-dia e meia. É meio-dia e meia hora depois da 12ª hora. Que é o meio-dia, 12ª hora, né? Mais a metade da hora seguinte. É meio-dia e meia, portanto. A palavra meia é numeral e está concordando com a palavra hora. Sempre vai acontecer isso, né? As palavras concordarem com alguma outra palavra. Essa relação ela é importante dentro da frase. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a razão pela qual se diz é meio-dia e meia. Até o próximo vídeo.